Meu amigo dinheirudo, finalmente saiu a grana do FGC, ou pelo menos está programado, já está disponível para começar os pagamentos que iam começar hoje, do fatídico caso do Banco Master. Você tá nessa? Você investiu o seu dinheiro no Banco Master? Hoje eu quero falar para você como que eu investiria o dinheiro, não apliquei o meu dinheiro no Banco Master, mas se você tá nessa, eu vou fazer aqui uma sugestão, não uma sugestão de alocação, vou trazer um exemplo que a gente faz na nossa consultoria de investimentos Lumen, de alocação de renda fixa. Quem sabe é útil para você aí para abrir os seus horizontes, a sua maneira de enxergar, como é que você faz essa diversificação que talvez faltou para muita gente, e muita gente colocou muita grana no Banco Master. E também quero falar para você os desdobramentos, né? Na sequência aqui do vídeo tem duas partes, na sequência a gente vai falar de como esse caso aí tá deixando o mercado financeiro assombrado, porque a investigação ganhou ali uma dimensão muito maior do que se imaginava no começo, porque se antes o pepino era só com o Banco Master, agora a treta envolveu Polícia Federal, Supremo, Banco Central, fundos de investimentos, gestoras e até Banco Público, o BRB. Aí tem as perguntas, né? Será que tem risco de contaminação do sistema financeiro? O que vai acontecer com a grana de quem investiu pela Reag, aquela gestora que tinha ligação lá com o Banco Master e acabou de ser liquidada? E a gente começa já com a nossa alocação aqui em renda fixa para te ajudar aí no que fazer com o dinheiro que vai pingar na sua conta do FGC. Bora nessa? Like no vídeo para nos ajudar e também seja muito bem-vindo a cuidar melhor do seu dinheiro se inscrevendo aqui no nosso canal se você gostar do vídeo. Vamos lá, vamos falar aqui de um caso real, tá? Que a gente está acabando de atender aqui na nossa consultoria de investimentos CVM, a Lumen, que é um cliente PJ. O Brunão tá colocando aqui na tela para você agora a proposta de alocação. Esse é um grande erro, né, de quem investe em renda fixa, que é não pensar no horizonte temporal, não pensar na grana que você pode precisar do curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Essa empresa já tem lá o seu capital de giro, a gente tá falando aqui somente da parte de investimentos, tá bom? Colocamos aqui junto com o cliente, né, ele é um cliente de perfil conservador, então a gente vai selecionar na plataforma. No caso, a gente está atendendo ele pelo BTG, estamos conectados também no Inter, dá para atender você onde você estiver. A diferença é que quando você investe, Brunão, pelo BTG ou Inter com a gente, você recebe um push lá, é só você aprovar, já está investido para você. Bem legal. Beleza, então eles têm 440.500 mais ou menos para investir, e desse total 25% vai ficar em liquidez diária. A gente já colocou aqui um CDB pós 100% do CDI. Veja bem, não é luta só por rentabilidade, a gente tem que diversificar, inclusive diversificar o FGC, Brunão, para que cada grupo econômico esteja aí nessa faixa de 250 mil por grupo econômico por cliente. Passou de 250 mil, tem que pensar. E tem muita gente nesse caso do Master que fugiu, né? Renda fixa também tem que diversificar, né? Às vezes a pessoa coloca tudo num fundo só. Ou exatamente. Tanto o emissor como também rentabilidades, tipos de rentabilidade, se é pós-fixada, pré ou mista, e também os horizontes temporais, como a gente está falando aqui. De 1 a 6 meses, 10%, e de 6 a 12 meses, 25%. Dica de ouro para você também, Bruno. Quando tem esses investimentos assim que paga 100 e cacetada por cento do CDI, aí você vai olhar lá, o asterisco é 1 a 6 meses, 6 a 12 meses, qual a pegadinha? Você vai levar uma bucha de imposto de renda na hora que ele vencer. Obrigatoriamente. Veja que a gente colocou aqui no CDB de liquidez diária, 100% do CDI, ele tem não tá aqui, né, nessa planilha, mas ele tem um vencimento em 720 dias. É liquidez diária. Então, como geralmente acontece com empresa, muita gente também, você quer ter aquele direito de precisar do dinheiro na hora que você quiser. Só que você não quer que ele fique vencendo para você ter que fazer essa liquidação e pagar o imposto de renda. Deixa para frente, deixa o imposto para você pagar lá na frente, no caso 720 dias, mesmo para um CDB de liquidez diária. Ele vai diminuindo, né, o imposto de renda. Exato. E aí, no caso, esses CDBs menores aqui, de prazo menor, de 6 a 12 meses, particularmente não rendem tanto assim, Bruno, por causa desse efeito aí devastador do imposto de renda, da tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa. Mas o que acontece não é só rentabilidade. Você está lidando com o dinheiro, a empresa quer ter aquele sono gostoso, sabe? De você, olha, eu não estou precisando de dinheiro agora, mas e vai que? Vai que eu preciso daqui a 6 meses. E o dinheiro preso é complicado. Exato. Então a gente colocou 25% lá em renda fixa. A primeira reunião com o cliente, sabe qual que era? Eu não preciso do dinheiro nesse horizonte temporal. Vou precisar muito mais para frente. Mas
quase sempre aqui o trabalho nosso aqui na Lumen é deixar o cliente um pouco menos corajoso do que ele já é. Em casos extremos, você aí que não tem o seu colchão financeiro, você precisa ter, né? Conversando com um cara esses dias, Bruno, ele falou, onde que eu coloco esse dinheiro que eu não vou precisar dele? Eu perguntei pra ele assim, mas você não vai precisar, você tem seu colchão financeiro? Ele falou, não tem. Falei, então você não vai precisar até queimar sua geladeira, né? Porque você não tem colchão. É até a hora que precisa, né? É até a hora que precisa. Nesse caso não era isso, mas é legal sim você ter uma possibilidade de fazer esse resgate antes. Você pode fazer o resgate, na verdade, no secundário, praticamente de tudo, só que há um custo que pode te levar até prejuízo, dependendo do título, dependendo da marcação a mercado, do momento que você quer fazer esse resgate. Então a gente foi muito pé no chão aqui, colocando essa reserva aí, não a reserva imediata, né, de liquidez diária, mas sim de um horizonte temporal menor que um ano. E também, aí sim, de 1 a 2 anos 25% e 2 a 3 anos 15%. Veja você, tá aqui na tela os investimentos que a gente escolheu, tá bastante diversificado, tem soluções aqui, tem investimentos muito legais, a IPCA mais 9,2, por exemplo, Bruno. Nada mal. Mas é um banco menor, banco Rodobens. Não é recomendação, sabe? Essas coisas são feitas sob demanda numa consultoria. A gente não chega e faz uma recomendação pública aqui para todo mundo. A gente precisa entender o que você está passando, qual o seu momento, qual investimento aqui dentro dessa lista de investimentos que aparece para a gente é mais interessante para você. Mais um detalhe, Bruno. É personalizado. Né? É personalizado e é muito melhor do que a maioria das pessoas acha que tem de graça numa assessoria. Por exemplo, esse IPCA mais 9,2 aqui, o assessor pode ganhar de você de duas formas. A gente escolheu porque realmente a gente acha que encaixa aqui, no caso foi R$30 mil dentro de um horizonte de 440, tá bem diversificado. Mas não tem interesse aqui que a gente não só não ganha nada em cima desse 9,2, que um assessor pode te oferecer só 9,1, Bruno, só 9. E mesmo nesse valor cheio, se tiver um rebate para o assessor, ele ganhar um dinheiro em cima disso, no nosso caso, se chega esse dinheiro, a gente devolve para você. Então, o modelo de consultoria ele é perfeito e é o que a gente acredita, é o único que a gente acredita nesse sentido. A gente tem razões para acreditar que o mercado inteiro vai guinar para isso dentro de pouco tempo, para as pessoas finalmente entenderem que não tem almoço grátis, né? Pois bem, aí tá na tela aí para você ver os investimentos, que é só em caráter ilustrativo que a gente tá trazendo aqui. Você tem que pegar desse vídeo, é isso, é essa lição que você precisa diversificar indicadores, você precisa diversificar emissores e também horizonte temporal. Como esse é um cliente que veio de outra assessoria, Bruno, ele gostou bastante desse formato agora ele está ciente de como que funciona e aí o FGC dele que a gente monitora está aqui na tela para você. Esses primeiros aqui, ó, no Financeira, o BTG a gente que indicou, nesse caso aqui, a XP, Pine e esse CSF aqui também, os maiores, olha só a lição de diversificação, ele veio já com esses emissores menores, bastante lotado dentro da carteira dele. A gente está fazendo aqui do CSF para baixo, veja que é bem menor, que são as nossas indicações aqui para ele. Vai dando uma diluída. Já vai dando uma diluída e fica mais seguro. Ah, esse cliente também pediu o resgate do CDB, do BRB, que a gente vai falar aqui. Você vê que já tá meio com medo, né? Já tem caroço no angu aí, embora seja um banco público, né, que pode salvar a lavoura aqui da história, mas ainda assim esse cliente não quis isso, significa que talvez naquele momento ele foi entuchado ali um CDB do BRB. Mas vamos que vamos lá. Vou te explicar o rolo e o balaio de gato que tá virando esse lance aí do Banco Master. E o trem, ele escalou ali de uma forma que agora o mercado financeiro inteiro tá assustado, em estado de alerta e também de apreensão. O principal alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero foi o Daniel Vercaro, né, dono do Master. A PF acabou chegando no fundador da Reag Investimentos, o João Carlos Mansur. E outro que foi atingido pela operação foi o Nelson Tanuri, que é empresário bem conhecido no mercado. Ele está entre os maiores investidores de grandes empresas como a Prio, que é a petroleira privada, a Light, que é a principal distribuidora de energia elétrica na região metropolitana do Rio, a Gafisa, uma das mais tradicionais incorporadoras imobiliárias do país, a Aliança Saúde também. E o esquema do Master funcionava assim, né? A Master, ela emprestava os recursos a empresas supostamente laranjas que aplicavam dinheiro em fundos da gestora Reag Investimentos e esses fundos compravam ativos de baixo valor ou de nenhum valor real mesmo, por exemplo, certificados do extinto Banco Estadual de Santa Catarina por preços
inflados. E o dinheiro circulava entre fundos ligados aos mesmos intermediários até chegar lá nos beneficiários finais, para você ver como esse balaio de gato aí tá bem embaraçado, né? E pode levar a investigação a lugares que ninguém imaginou. O fundo GSR, administrado pela corretora Trustee de Maurício Quadrado, esse fundo aí recebeu dinheiro de um fundo da REAG. O GSR tem 122 milhões de reais em despesas com advogados sem comprovação. E o esquema do Master funcionava como uma pirâmide, na verdade, né? Para adiar a inadimplência, os empréstimos concedidos pelo banco tinham uma carência de até 5 anos. E os novos CDBs eram usados para pagar os investidores antigos. Tem cheiro mesmo, né? Cheiro, gosto, sabor. Só falta a justiça provar essa alegação que a gente está sentindo aqui, né? Falta investigar, julgar e fazer eles pagar. Não, então, falta investigar, inclusive dá medo de até que ponto vai ser investigado, né? Já já a gente vai falar disso. As primeiras suspeitas sobre a credibilidade foram lá em 2024, né? A captação secou, o caixa quebrou e o Master precisava de liquidez. Eles simularam uma carteira de crédito de 6 bilhões de reais na empresa Tirreno, mas a operação existia apenas contabilmente, né? Sem pagamento real. E a mesma carteira foi revendida, agora sim entra o segundo banco aqui, o medo do pessoal. No momento, o Banco de Brasília, o BRB, por 12 bilhões. O Banco Central barrou essa tentativa de venda, aquela proposta de venda do Master para o BRB, lembra? Era para fundir os balanços ali e diluir a fraude através de um banco público, supostamente. O Bacen identificou 6 fundos da REAG suspeitos ali, um patrimônio conjunto de 102 bi de reais. Sobre a venda de carteira de 12 bilhões, tem uma notícia dizendo que essa venda pode ter acontecido, sim, senhor. O Banco Central, por sua vez, diz que o BRB que se cuide. O Haddad até teria falado que para o governo do Distrito Federal botar 4 bilhões no BRB, senão vai ter intervenção no banco. Mas depois falaram o quê, Bruno? Que é fake news. A suspeita, o Banco Master realmente vendeu 12 bilhões para o BRB em carteiras de crédito que não existem. De qualquer forma, teve sim alguma exposição do BRB ao Master. Diz o ex-presidente do BRB que eles não conseguiram recuperar 2 bilhões aportados no Master. Como eu falei para você, aqui na Lume a gente teve na nossa consultoria de investimentos, de clientes que pediram, né, pra gente resgatar, eles solicitaram o resgate de CDBs do Banco de Brasília e o medo é o quê? Acontecer um caso, um Banco Master parte 2, né? E essa investigação ainda acabou gerando uma indisposição entre a PF e o STF, né, que tá até agora. O Toffoli tinha determinado que as provas obtidas deveriam ficar sob a custódia do STF, a PGR iria analisar tudo e depois mudou de ideia, autorizou que 4 peritos, ele que identificou e ele que indicou os peritos que teriam acesso ao material apreendido. A PF, Bruno, tem uma tecnologia que dá para ler o celular desligado, consegue ler Android e iOS, né, o iPhone. Beleza, hein? E o medo dos políticos? Então. Pois é, cara, e até onde vai, né? Ou será que vai acabar em pizza? O que você acha? Escreve aqui, que medo, hein? Depende do tamanho dos envolvidos, né? Então, será que vai ser o Supremo que vai julgar isso? Da galera que não tem foro privilegiado? A PGR vai acompanhar a extração dessas informações aí. O Toffoli deu também ordens ali sobre acariações, prazos muito curtos para busca e apreensão, que estariam fora do planejamento da PF. Isso antes que a PF concluísse outra etapa da investigação, que incluía apenas algumas oitivas e perícias. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que as determinações do Toffoli são uma afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados. E agora é o que o bicho pega, Bruno. Agora vai. Porque o Vorcaro teria recebido uma proposta para fazer uma delação premiada. Agora eu quero ver. E o que vem disso aí, meu amigo? Nossa senhora. Será que cai a República? Vai ter nome grande aí. Aliás, será que chega nesse ponto, né, da gente ter acesso público aos envolvidos, quem tem interesses escusos com Daniel Vorcaro? E um fato interessante, o Daniel Vorcaro é atleticano, né? Ele fazia parte do alto escalão do clube, mas foi afastado ali quando ele foi preso. Também é sócio do Atlético, dono de 20,2% da sociedade, da SAF lá do Atlético Mineiro. Não é pouco não. Então, ele investiu 300 milhões para comprar essa participação aí no clube. E elas foram feitas, essas transações aí, por meio do Galo Forte Fundo de Investimentos, Participações Multiestratégia, fundo que é administrado pela REAG. E por conta de tudo isso, o mercado está apreensivo, né? Por conta da dimensão do caso, do alcance das investigações, do vai e vem aí das decisões judiciais. A preocupação é quanto ao impacto que tudo isso aí pode trazer no sistema financeiro, né? E para o mercado não foi surpreso o que aconteceu com o Banco Master. Muita gente já vinha acompanhando ali a captação absurda de dinheiro, deu sinais muito antes, meu amigo. O problema é que estão surgindo novos tentáculos aí de um possível esquema
criminoso. A confiança do investidor pode estar impactada, né? Aumentando a aversão a risco, diminuindo os investimentos, aumentando a preocupação com a insegurança jurídica do país. A boa notícia é que muita gente acredita que pode haver sim uma contaminação em algumas empresas, mas não no sistema todo. Pode ocorrer também uma crise de credibilidade aí na regulação, mas o mercado e as instituições financeiras não tem motivo nenhum para você entender que não estão blindadas. Esse caso ainda vai dar muito pano pra manga, né? Muita novela mexicana pela frente. Muita. Bem-vindo ao Brasil. Fica só esperto nesse lance do FGC aí, que tá acontecendo muitos golpes, né, Brunão? Muitos aplicativos, ligações, muitas coisas falsas. Usa só os canais oficiais aí do FGC, tá? Aplicativo, telefone, e-mail e o perfil deles nas redes sociais. O que você acha, hein, meu amigo? Manda aquela brava, manda boa que o Brunão manda aqui no final dos nossos vídeos. Eu quero saber se você investiu, o que você vai fazer com o dinheiro agora do Banco Master. E essas investigações, você acha que vai dar? Que fim que vai dar isso? Será que vai dar em pizza? Escreva a sua opinião. Valeu, tudo de bom. Tchau!